Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o André, sou professor de literatura e vou dar continuidade hoje às nossas correções dos exercícios dos principais vestibulares do Paraná. De partida, eu quero avisar vocês que eu estou sem máscara porque eu estou sozinho aqui na sala. Então, continue se cuidando usando máscara, certo? Bom, pessoal, vamos começar então com a questão da Unicentro. Por que eu trouxe essa questão, pessoal? Ela é uma questão que ela é bem objetiva, o enunciado dela ele é super sucinto e ele vai trazer reflexões para a gente sobre a literatura como um todo. E é a primeira dica que eu vou dar para vocês. Pessoal, vocês precisam ler as obras literárias. Então, corram, se organizem, comecem a ler, que dia 29, quando começar as aulas do cursinho, inclusive dá tempo de fazer as matrículas, corram lá, façam as matrículas e venham, porque a aula vai ser muito bacana, certo? As obras literárias, pessoal, elas são organizadas logo que sai o edital para a abertura das inscrições. Então, dá super tempo de você pegar a lista, se organizar e, quando chegar a prova, estar com todas as leituras em dias. Muitos vestibulares da região, elas se organizam com obras similares ou obras até mesmo idênticas. Por exemplo, o Quarto de Despejo, que é esse livro aqui, ele está no vestibular da Unicentro, da UEM e, se não me falha a memória, também da UEL. Então, você mata 3 coelhos com uma cajadada só. Diminui a lista de livros que vocês precisam ler e vocês conseguem sair super bem. Eu sei que a literatura, pessoal, talvez não ocupe um espaço tão grande nas prioridades de vocês, mas essas questões fazem muita diferença na hora da aprovação. São pontos preciosos. E não adianta, pessoal, ir só na internet buscar um resumo ou o que se tem dito sobre as obras. É preciso ler e a gente vai ver isso nessa questão. Bom, o enunciado, como eu disse, ele é muito simples. Sobre a obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, é incorreto afirmar que... Pessoal, já destaco a vocês o seguinte, que é uma coisa muito importante que vocês precisam se atentar. Porque, às vezes, no nervosismo, na hora da prova, essas informações acabam passando despercebidas e comprometem toda a resposta, certo? Vamos lá. Uma sugestão. Marquem sempre o que o enunciado está pedindo. Aqui ainda veio destacado com o em letras maiúsculas, mas em geral ele vem normal. E se você não se atenta, você pode cometer um equívoco. E como nós somos muito condicionados a responder sempre o que é correto, isso pode comprometer a resolução do exercício. Então vamos para as alternativas. Letra A. A obra é constituída por relatos de vida, análises de contexto, predominantemente como denúncia social e também por passagens líricas. Como que a gente consegue, pessoal, chegar a um entendimento sobre a obra? Repito, e eu vou ser bem insistente tanto hoje quanto nas nossas aulas. É preciso ler a obra, porque a gente só vai ter contato com essas passagens líricas, com esse contexto que a autora, no caso a Carolina Maria de Jesus, traz para a gente se a gente ler a obra, certo? Essa alternativa, pessoal, ela é verdadeira pelo seguinte, o romance, a obra, o Quarto de Despejo, o próprio título já traz para nós, Diário de uma Favelada. Então, é constituído por relatos de vida, certo? Ao ler a obra, a gente vai perceber a análise do contexto, porque a Carolina Maria de Jesus ela vai trazer para a gente a sua realidade lá na favela. Ela é uma mulher negra, periférica. Então, pessoal, a gente tem, por meio dessas passagens, ela era uma catadora de papel e ela tinha o sonho de ser escritora. Então, ela lia os restos de jornais, de revistas, ela escrevia. E ela vai colocando nesses escritos, nesses diários, tudo sobre a vida dela. E ela vai analisando o contexto que ela está. Um contexto de mulher negra, periférica, que sofre com a falta de saneamento e principalmente com a falta de alimentação. Então, a gente tem também a análise do contexto e a denúncia social. E essas passagens líricas, pessoal, é muito importante, porque não é simplesmente ela falar que não tinha o que comer ou que as dificuldades da vida eram grandes. Ela transforma isso em poesia,
e ela transforma isso numa liricidade. Então não é simplesmente aquela coisa nua e crua. Tem passagens muito bonitas que fazem com que o leitor reflita sobre esse contexto em que ela está inserida. A alternativa B diz o seguinte, pessoal: a linguagem é concisa e direta, em sintonia com a rudeza da vida da própria escritora, que manifesta a consciência do processo de escrita. Por tudo que eu falei, a gente já consegue vislumbrar que essa alternativa é correta, porque ela tinha a vontade de ser escritora e ela coloca isso dentro dos seus relatos, das suas memórias, então ela manifesta esse interesse pela escrita, ela está escrevendo, ela tem esse interesse em divulgar toda a situação em que ela está. E a linguagem, ela é direta, pessoal, porque nós temos entradas curtas de diário, como, por exemplo, essas daqui. A gente tem apenas a indicação da data e pequenas reflexões sobre o dia, do tipo, hoje não consegui trazer alimento para casa, hoje eu não consegui catar papel. E isso vai em sintonia com a vida dela, certo? Antes de ir para C, pessoal, um outro recadinho. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, por favor, mandem no chat que ao final da aula eu respondo. E se por acaso não der tempo, depois eu respondo por escrito para vocês. Vocês não vão ficar sem respostas. E também é um chamariz para vocês virem fazer o cursinho com a gente que começa no próximo dia 29, certo? Letra C. A autora reivindica uma vida melhor para si e para a comunidade onde vive, por meio de um discurso de resistência em face do sistema que oprime os habitantes da periferia. Essa alternativa, pessoal, também é correta. Lembremos-nos, está pedindo a incorreta. A gente até agora viu que as duas primeiras são corretas e agora a terceira também. E ela reivindica essa vida melhor, essas possibilidades que podem se abrir por meio da escrita dela e dessas reflexões de tudo que ela vê. Ela mora numa periferia, num morro sem saneamento básico, ela precisa catar papel para levar alimento para casa. Às vezes os filhos pedem as coisas e ela não pode dar. Então ela reivindica sim uma vida melhor, não apenas para ela. Ela sempre coloca, é preciso que olhe para a favela. E isso, pessoal, fica explícito, a gente só consegue ver, só consegue compreender por meio da leitura. A letra D. Não obstante o reconhecimento atual do seu valor, mais pelo conteúdo do que pela forma, a obra não integrou o cânone literário quando de sua publicação. Aqui, pessoal, a gente tem uma palavrinha-chave. Cânone literário. E isso, eu vou falar brevemente agora, mas na aula da semana que vem de revisão, quando a gente discutir o que é literatura e gêneros literários, a gente vai se dedicar com profundidade ao que é o cânone. De uma forma sucinta, pessoal, o cânone literário é aquele conjunto de obras que são considerados a boa literatura. Vejamos, o livro foi publicado na década de 60, há 60 anos atrás. Pensemos, uma mulher negra, periférica, catadora de papel, que passava fome. Quando da publicação desse livro, que um jornalista encontrou esses manuscritos e depois foi publicado, com a anuência da escritora, será, pessoal, que essa obra ela integrou o cânone literário? Provavelmente não. Então, a gente já tem a resposta só por aqui. Mas outra coisa que chama a atenção é o reconhecimento atual do seu valor. Pessoal, a obra ela foi, por muito tempo, como fazendo um trocadilho com o próprio título, deixado no quarto de despejo. Aquele quartinho que a gente vai colocando toda a muamba, tudo que não serve mais. E é assim que ela retrata. Ela fala que ela se sente num quarto de despejo, que a favela é o quarto de despejo da sociedade. Então, a obra, durante muito tempo, ela ficou esquecida da crítica literária, não era vislumbrada. E muito recentemente ela começou a aparecer nos vestibulares, como agora, na Unicentro, na UEM. Então, pessoal, o reconhecimento atual dessa obra, ele vai mais pelo conteúdo que pela forma. É um conteúdo de denúncia social, é um conteúdo de um discurso também político, no sentido de reivindicar condições melhores para a população periférica. E é mais pelo conteúdo do que pela forma, porque a gente vai ver já já que ela, por não ter um nível de instrução muito alto, ela se utilizava da linguagem que ela conhecia. Então, às vezes, ela colocava algumas palavras eruditas, outras vezes ela cometia erros gramaticais. Então, atualmente,
A obra ela é mais conhecida pelo conteúdo que pela forma, só que de nenhuma maneira a gente pode entender que essa forma ela deve ser desconsiderada ou menosprezada, porque a literatura, pessoal, ela caminha em a estética do conteúdo com a forma. Elas se unem e elas propiciam um bom fazer literário, certo? Então, essa alternativa, a letra D, também é correta. Letra E. A obra consagrou-se como representante da literatura pós-moderna, ao fazer do gênero diário uma forma de desconstrução da subjetividade do eu lírico. Pessoal, só que, até por eliminação a gente já sabe que essa é incorreta, mas se por acaso ela tivesse aqui em cima, seria batata da gente descobrir que ela é falsa. Consagrou-se como representante da literatura pós-moderna. Acabei de falar para vocês que durante muito tempo a obra não foi estudada, ou ela não era cobrada em vestibulares, ou então ela não alcançava o cânone literário. Até mesmo porque a letra D ela é autoexcludente em relação à letra E. Porque se a gente diz que ela não integrou o cânone, como a gente pode dizer que ela se consagrou como representante da literatura, certo? Então, às vezes, as próprias alternativas elas já vão dando dicas para a gente de qual é a resposta adequada. Então, a resposta correta, pessoal, é a letra E. A obra consagrou-se como representante da literatura pós-moderna, ao fazer do gênero diário uma forma de desconstrução da subjetividade do eu lírico. Beleza? Vamos para a próxima, então. Vamos lá. Próximo. Eu trouxe aqui para a gente refletir sobre a Carolina. Tem uma imagem dela, uma imagem da obra. E aqui é para a gente resgatar aquela primeira alternativa do lirismo da autora, dos seus escritos. Lembra que eu falei que a gente só percebe isso lendo a obra literária? Aqui está um exemplo. As citações constam todas na obra, tá, pessoal? O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Pessoal, todos os equívocos de grafia, de norma padrão da língua portuguesa, elas são respeitadas de acordo com a obra, que isso é uma parte, lembra da relação entre forma e conteúdo? É uma parte da forma que também explicita o conteúdo. Então, o outro excerto diz o seguinte: os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Aqui também reforça aquela alternativa que a gente colocou como correta quando ela faz a denúncia social, não só em relação a si, mas à comunidade. E o último excerto: e assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Dia 13 de maio, a gente comemora a abolição da escravatura. Em 58, ela ainda estava lutando contra essa escravatura, só que é outra. Como ela mesma diz, a fome. Vamos para a próxima questão. Pessoal, essa questão é do vestibular da Unespar e a gente vai regressar um pouquinho no período literário. Agora a gente vai lá para o romantismo. É uma obra que também é cobrada na UEM, seja em relação às características do autor ou à própria obra. Aqui a gente vai ver que não é apenas da obra que a gente precisa entender, mas também do período literário a qual ela pertence, certo? Então, são questões, pessoal, são conteúdos que eles vão se assemelhando e eles vão sendo cobrados de uma forma que, se a gente se atentar com a leitura atenta da obra, repito, é preciso ler, sim, a obra como um todo. A gente não passa aperto na hora do vestibular. Pessoal, eu peço muita atenção para vocês nesse primeiro slide aqui que vocês estão vendo, que é o enunciado e 2 excertos da obra. Mas por quê, professor? Aqui, pessoal, está explícita a resposta. E eu vou mostrar para vocês agora em quais pontos a gente pode chegar à resposta correta, certo? Bom, o enunciado diz o seguinte: no excerto abaixo estão transcritos 2 momentos da narrativa de Lucíola, de José de Alencar. No primeiro deles, temos a visão de Lúcia sobre o amor, quando ainda é uma cortesã. No segundo momento, temos a visão de Lúcia, agora denominada Maria da Glória, seu nome verdadeiro,
depois de ter abandonado a vida de cortesã. Por meio disso, e pensando nas características da obra de José de Alencar, escolha a alternativa correta. Tá, vamos agora, pessoal, para esses dois excertos que vão deixar explícita essa relação Maria da Glória e Lúcia. Pelo que vejo, Lúcia, nunca amarás em tua vida. Eu? Que ideia, para que amar? O que há de real e de melhor na vida é o prazer, e esse dispensa o coração. O prazer que se dá e recebe é calmo e doce, sem inquietação e sem receios. Quando eu lhe ofereço um beijo meu, que importa ao Senhor que 1000 outros tenham tocado o lábio que o provoca? A água lavou a boca, como o copo que serviu ao festim. E o vinho não é menos bom nem menos generoso no cálice usado do que no cálice novo. Essa, então, é a visão da Lúcia, que ainda é uma cortesã, certo? O segundo excerto. Se soubesses que gozo supremo é para mim beijar-te neste momento, agora que o corpo já está morto e a carne álgida não sente nem a dor nem o prazer, é minha alma só que te beija, que se une à tua e se desprende parcela por parcela para se embeber em teu seio. O corpo já está morto e a carne álgida. Essa é a visão de Maria da Glória, certo? Vamos então para as alternativas. Letra A. No romance, não há redenção para a personagem Lucila, que continua apresentando características sensuais e eróticas. Pessoal, aqui a gente já consegue eliminar essa alternativa apenas por isso. Personagem Lucila. Lucila, pessoal, é o nome do romance. A alternativa diz pra gente qual o nome, os nomes, né, da mesma personagem, Lúcia e Maria da Glória. Então essa daqui a gente já consegue eliminar. Letra B. Núcleo do romance está na divisão entre o corpo e a alma. Lúcia é sensual e bela, desprovida de pudor e consciência. Já Maria da Glória é recatada e pura. Seu amor é exclusivamente espiritual, sem nenhuma ligação com sua vida física. O núcleo do romance está na divisão entre corpo e alma. Lá no slide anterior, a gente dividiu aquelas duas citações entre Lúcia e Maria da Glória. A primeira citação não dizia daquele corpo em chamas? Vamos voltar lá para ver? Ó, essa primeira a gente sinalizou para Lúcia. O que há de real e de melhor na vida é o prazer. Então a gente pode dizer que Lúcia sinaliza nesse quesito de prazer, nessa vida terrena. Até mesmo porque ela ainda é uma cortesã. A alternativa diz pra gente que é entre o corpo e a alma. A gente pode associar, pessoal, essa passagem e até mesmo toda a história do romance a Maria da Glória como essa personagem mais sutil, essa personagem sublime, certo? Até mesmo porque no excerto que a questão nos dá, a gente já tem dizendo que o corpo está morto e a carne álgida. Então, a gente tem aqui o prazer. Mas é um prazer espiritual. A personagem Maria da Glória, pessoal, vamos lembrar dos nomes. Lúcia, Maria da Glória. Isso é muito importante para a gente entender todo o contexto. Os autores, as autoras, pessoal, eles não dão nome ao seu bel prazer. Pensem comigo, Lúcia, Lúcifer, o anjo caído, as trevas. É o quê? É esse personagem do corpóreo, do carnal. Maria da Glória, Maria, concebida sem pecado. Maria, essa mulher imaculada e glória. Então, remete a aspectos, pessoal, do espiritual. Então, pelo nome, a gente já começa a ter essas distinções que são, inclusive, evidenciadas pelas características e pelos comportamentos dos personagens, certo? Vamos voltar lá pro próximo. Então, o núcleo do romance está na divisão entre corpo e alma. Lúcia é sensual e bela, desprovida de pudor e consciência. Já Maria da Glória é recatada e pura. Seu amor é exclusivamente espiritual, sem nenhuma ligação com sua vida física. Certo, pessoal? Essa é a alternativa correta. Vamos ver por que as próximas são falsas?
Letra C. O romance tematiza o amor sensual e erótico. Afinal, é a vida de uma cortesã que está sendo representada. Ora, realmente é a vida de uma cortesã, mas não está refletindo somente ou nos contando a vida dela na corte. Está nos contando também toda essa virada para um caráter espiritual. Então a gente não pode dizer que o romance tematiza apenas o sensual e o erótico, até mesmo porque nas passagens que a questão nos dá, ela traz uma passagem de um amor espiritual, de algo mais sublime. Então não tem como essa daqui ser correta, certo? Vamos cortando as que são incorretas. Letra D. O romance ele apresenta o equilíbrio presente na sociedade burguesa do século XIX, calcado em valores patriarcais e cristãos. Pessoal, o romance ele foi publicado em 1862. Ele está lá como um dos grandes, né, romances do José de Alencar. Ele faz parte daquela tríade de mulheres que é composto por Diva, Senhora e Lucíola. E a gente precisa entender, para descartar essa questão, as características do movimento a que essa obra faz parte, em que o autor está inserido, que no caso é o romantismo. Então a gente pensa, por exemplo, a sociedade burguesa do século XIX era equilibrada? O que está acontecendo no século XIX? A gente pode dizer que o romance está apresentando esse equilíbrio se a gente tem sempre essa balança, uma hora pesando para o carnal, outra hora para o espiritual, essa relação do personagem Paulo que se apaixona por uma cortesã. Será que a sociedade veria com bons olhos isso? Há um equilíbrio? Não. Por outro lado, a gente pode dizer que os valores patriarcais e cristãos são muito presentes, até mesmo porque a gente precisa lembrar de todo o poder que a igreja deteve ao longo dos séculos, como que ditava as regras. Então, essa alternativa a gente desconsidera. Letra E. O núcleo do romance está na relação de amor entre Paulo e Lucíola. Novamente o nome. O que revela a capacidade de tal sentimento para sobrepujar as convenções sociais. Pessoal, Lucíola, como eu disse, ela não é personagem, certo? Ela é apenas o título do romance. Mas, professor, por que o título do romance é Lucíola? Quem é Lucíola? Só para a gente retomar, então, a alternativa correta é a letra B, a divisão entre corpo e alma, certo? Mas voltando então, professor, quem é a Lucíola? Pessoal, vamos ter em mente que a literatura brasileira ela sempre bebeu muito da literatura europeia. Sempre a gente bebeu, nós éramos colonizados, então a gente buscava lá fora esses modelos de literatura. Se a gente olha um pouquinho para fora, a gente percebe essas relações intertextuais e essas similitudes entre as obras. Por exemplo, quando a gente pensa no Dom Casmurro, não tem aquela parte em que o Bentinho está assistindo a peça Otelo? Otelo é uma peça de Shakespeare, então está buscando fora. Há referências que estão em contexto, que estão em aproximação com o que está sendo dialogado na obra. O mesmo acontece em Lucíola. Lucíola, pessoal, a gente percebe muitas relações com A Dama das Camélias, de Dumas Filho, que foi publicado em 1848 e que traz também um relacionamento entre uma cortesã e um cidadão e um grande nome da sociedade, uma pessoa, um homem importante, um homem de princípios, digamos assim, que seria muito mal visto se ele se envolvesse com uma mulher da vida, certo? Então a gente percebe essas relações com a Dama das Camélias. Aqui é aquele ponto, pessoal, que eu chamei a atenção na correção nos slides anteriores. Esse título e personagem. No começo da obra, pessoal, a gente tem o Paulo, né, que faz algumas cartas, manda missivas a essa GM, né, a essa mulher, que depois reúne tudo em forma de um livro. E ela vai dizer, logo no começo, que a personagem Lúcia, ou Maria da Glória, ela é muito parecida com Lucíola. Mas o que é a Lucíola? É esse inseto que brilha muito na noite, como se fosse um vagalume. Está lá na escuridão e consegue se destacar, consegue brilhar, certo? Tem uma passagem, pessoal, logo no começo, diz o seguinte: Lucíola é o lampiro noturno que brilha de uma luz tão viva no seio da treva e à beira dos charcos. Não será a imagem verdadeira da mulher que no abismo da perdição conserva a pureza da alma?
Então, logo no começo, a gente já tem essa indicação dessa mulher que as circunstâncias a levaram a se tornar uma cortesã e que brilha nessa escuridão, brilha na noite. E isso é da onde vem o título Lucila. Perceberam que a gente eliminou duas alternativas só por essa relação entre título e personagem? Outro ponto, o amor como redenção. É uma característica, pessoal, do movimento romântico, esse amor, esses casamentos como a redenção, o famoso happy ending. Tudo acaba em casamento e todos felizes para sempre. Quando isso não é possível, pensem só vocês. Lá em 1862, José de Alencar publica esse romance, né? A gente sabe que no início os romances eles saíam em forma de folhetins, ou seja, sempre nos jornais, um trechinho cada dia, tipo a nossa telenovela de hoje, para o pessoal ficar comprando e assim ansioso para saber o que ia acontecer. A mesma coisa acontecia, pessoal. O início do romance gira em torno disso. Então, a gente tem essa história sendo lançada, sendo divulgada em 1862. O que a gente pode imaginar que a sociedade vai entender de uma mulher cortesã, terminando feliz, casada? A sociedade ia aceitar isso? Dificilmente, né, pessoal? E o que acontecia então? Essas personagens, elas geralmente ou terminavam loucas, ou elas se suicidavam, ou elas morriam por causas naturais. No caso da Lúcia, do romance Lucila, a gente tem essa personagem que ao final, já Maria da Glória, novamente restituída dessa pureza, desse caráter benéfico da alma humana, né? Ela morre. E ela pede que Paulo cuide da sua irmã. Porque tudo começa, pessoal, quando a Lúcia se vê doente, a família toda doente, os pais vão morrendo, e ela precisa se sustentar. Então, ela acaba se tornando, indo para a corte. Certo? Então, a gente tem esse amor como redenção. No caso aqui, não é um amor carnal, corpóreo, é um amor divino, que termina na morte da personagem. E a gente tem, então, já, pelo que eu disse, já ilustra essa idealização da mulher, que são mulheres que não podem exprimir suas vontades, que se elas destoam daquela fórmula, né, recatada, do lar, elas são execradas pela sociedade, ou elas são deixadas para titias, elas não têm homens que as procurem para casamento, elas não eram consideradas moralmente boas para o casamento, por exemplo. Lembremos-nos que o casamento era a instituição maior da época. Imagine, então, quando Paulo tem esse relacionamento com uma cortesã. E, por fim, o impasse amoroso com o final feliz ou trágico, né? Como eu disse, a gente tem na literatura muitos casos desse tipo de final trágico, como, por exemplo, Madame Bovary. A gente tem o Ana Karenina, em que as personagens, por mais que elas apresentem essa vontade, que elas saem em direção ao mundo, que elas busquem algo fora, elas não são bem vistas e elas acabam tendo que ser mortas nos enredos, certo? O que reflete, pessoal, uma visão patriarcal, uma visão conservadora da época em relação à mulher. Belezinha? Pessoal, as dúvidas, se tiverem, vão mandando no chat que depois eu respondo. Bom, pessoal, vamos então para um outro formato de questões. Até agora a gente viu marcar incorreta, marcar correta. Sempre uma excluindo a outra. Agora a gente vai para uma questão da UEM, que é uma questão mais longa em relação ao tamanho, e as possibilidades de resposta também. É somatória, então a gente precisa ter muita atenção, porque pode ter mais que uma correta, né? Isso é muito natural, e por isso a gente precisa se atentar. Vamos então para o enunciado. Assinale o que for correto em relação ao conto Vestida de Preto, do livro Contos Novos de Mário de Andrade. E daí vem um trechinho da obra. Me batera súbito aquela vontade irritada de saber. Me tornara estudiosíssimo. Era mesmo uma impaciência raivosa que me fazia devorar bibliotecas sem nenhuma orientação.
mas brilhava. Fazia conferências empoladas em sociedadinhas de rapazes. Tinha ideias que assustavam todo o mundo. E todos principiavam maldando que eu era muito inteligente, mas perigoso. Vamos então para as alternativas, pessoal. Número 1. O fragmento acima indica o momento de transformação na vida de Frederico Paciência. Após sua mãe vestida de preto, ele resolve estudar para ascender socialmente. Uma informação que é primordial e que vocês só vão saber, pessoal, se vocês lerem. O enunciado já vai dizer que é em relação ao conto, então não é em relação ao livro como um todo. Isso é muito importante. Então ele está delimitando que a gente vai estudar apenas o Vestida de Preto, que pertence à coletânea. Em algum momento aqui a gente consegue visualizar no enunciado ou no excerto o nome do personagem? Não. E olha aqui, a primeira alternativa tem o nome do personagem. Mas daí vocês vão me dizer, professor, Frederico Paciência é um personagem do livro do Mário de Andrade. Exatamente, mas não é desse conto. Tem inclusive um conto, pessoal, que é intitulado Frederico Paciência. Isso lá na frente da coletânea. Aqui, por isso, só a gente já consegue eliminar essa alternativa. Mas vamos um pouco mais a fundo? Na segunda sentença, após ver sua mãe vestida de preto, ele resolve estudar para ascender socialmente. Pessoal, o conto do Frederico Paciência, a gente tem ele, o título, né, esse personagem título, e também o Juca, que são amigos. E o que acontece? O pai do Frederico falece e a mãe decide ir para o Rio de Janeiro, e o Frederico vai junto. E eles se separam, essa amizade ela é dissolvida, ela vai se esmorecendo. Só que o Frederico, aqui fala que é para ascender socialmente, que ele resolve estudar. Mas será que é? Leiam um conto que a gente vai chegar lá, pessoal. O ponto aqui, que chama muita atenção, é o título. É o título. Frederico Paciência, que diz respeito a um outro conto. Então, essa não é verdadeira. Então, já vamos cortar ela fora. Número 2. Apesar de o narrador do conto dizer que a vontade de estudar surgirá repentinamente, ela é despertada porque ficara no inconsciente de Juca, o que Maria, na varanda, dissera para todos ouvirem. Não me caso com um bombeado. De certa maneira, estudar é uma forma de ser aceito por Maria. Pessoal, essas informações a gente consegue captá-las, consegue ter acesso a elas por meio da leitura. Então se organizem, leiam 1, 2 contos por dia, que vocês vão ver. Rapidinho vocês leem a obra e não passam sufoco na hora de fazer a prova do vestibular. Essa alternativa, pessoal, ela é verdadeira, certo? Por quê? Por mais que ele disse, né, que batera de súbito, ou seja, chegou e bateu essa vontade de estudar, ela é motivada pelo fato de que Maria realmente, ela dizia muito isso, que ela não se casaria com qualquer um. E ele tinha essa paixão por ela, desde pequeno, desde a infância. Então, essa daqui é verdadeira, mas a gente consegue saber que ela é verdadeira, além do fato de os personagens serem corretos, dessa estrutura toda por meio da leitura. É uma leitura do conto, uma leitura atenta, que vai nos dizer, sim, que o narrador, que é o próprio Juca, tem esse interesse em estudar, não apenas para brilhar, mas também para conquistar essa personagem. Então, correto. A número 4. Juca, por sua inocência excessiva, não consegue entender os sinais que Maria lhe dá de sua paixão. Assim, ele resolve esquecê-la após aparentemente ter sido rejeitado por ela no quarto quando brincavam de família encostados no mesmo travesseiro. Pessoal, vejamos, Juca, por sua inocência excessiva, não consegue entender os sinais que Maria lhe dá de sua paixão. Ele fica realmente assim, não sabe, será que ela gosta de mim? Ele fica meio titubeando. Mas o que pega aqui é isso, pessoal. Ele resolve esquecê-la. Ele não resolve esquecê-la, pelo contrário.
O narrador diz textualmente que ele não consegue esquecê-la, que ele não quer esquecê-la, porque ele gosta dela. Então, a gente já pode cortar essa alternativa também. Número 8. O narrador, embora apele para as memórias de sua amiga de infância e adolescência, tem a plena certeza de que escreve um conto. Por isso ele afirma, no início da narrativa, o caráter fantasioso de sua história. Pessoal, novamente, a leitura por si só responderia isso. Mas vejamos aqui. Ele tem a plena certeza de que escreve um conto? Não. O narrador, no começo, as primeiras frases que ele diz é o seguinte: não sei se isso é um conto, o que isso é. O que eu sei é que o que aconteceu foi verdadeiro. Então, é totalmente o inverso. E, por si só, a segunda sentença a gente já também pode eliminar desse caráter fantasioso. O próprio narrador diz, o que eu estou dizendo é verdade. Então, vamos riscar fora. Por enquanto, a gente só tem 2, certo? Vamos para a última. O narrador revela que Maria se tornou uma mulher namoradeira, chegando a usar a expressão namorava com Deus e todo mundo. No entanto, ela sempre despertou em Juca sentimentos de perfeição, o que o impediu de consumar uma junção carnal com ela. Pessoal, essa alternativa ela é correta. Sim, ele vai dizer que após essa infância, na adolescência, quando depois eles se distanciam, ela era muito namoradeira e tudo, e ele não entendia os sinais que ela dava para ele. Então ele sempre achava que ela era perfeita demais, que ela era maravilhosa demais. E quando ele a vê vestida de preto, esse sentimento, ao mesmo tempo que ele renasce, caminha por final do conto em que eles não permanecem juntos. Ou seja, impediu de consumar uma junção carnal com ela. Então, eles têm essa relação de desencontros do tipo, será que ela gosta de mim? Será que ela não gosta? E isso acaba por impedir associado, evidentemente, com esse sentimento de perfeição, acaba por impedir de consumar uma junção carnal. Então, essa alternativa é correta, certo? Então, nós temos a 2 e a 16. A resposta correta para essa alternativa, então, pessoal, vamos lá, tá aqui, ó, 18, certo? Vamos fazer mais algumas considerações sobre essa obra do Mário de Andrade. Pessoal, a crítica diz que esse livro, essa coletânea de contos, é uma síntese dos estilos do autor. A gente precisa lembrar que Mário de Andrade, expoente, né, da literatura modernista e tudo mais, e essa síntese desses estilos caminha nesse sentido. A gente tem 2 grupos de contos que a gente pode dividir. Não que o livro venha dividido, certo? A gente tem 2 focos narrativos em relação a personagens, a características de narradores, que a gente pode levar isso para uma análise que nos ajuda, inclusive, a responder a essa questão que nós corrigimos junto aqui, certo? Que são o narrador autodiegético e o narrador heterodiegético. A gente tem esse narrador autodiegético, que é um narrador personagem, ele participa da história, ele é narrado em primeira pessoa, então ele está inserido, que é o caso, por exemplo, do conto O Vestido de Preto, o Frederico Paciência, Peru de Natal, por exemplo, também, certo? Em que ele vai rememorar a figura do pai. E, por outro lado, a gente tem um outro grupo de narrador, né, um outro grupo de contos, melhor dizendo, que caminha em direção a esse narrador, que são narradores heterodiegéticos, ou seja, narradores em terceira pessoa. Então, a gente tem essas diferenciações que a gente pode e deve levar em consideração quando a gente for fazer questões de vestibulares. Porque, pessoal, se a gente pensa, por exemplo, que a gente tem esse narrador autodiegético contando a sua história, rememorando, a gente tem essa subjetividade, tem todo esse caráter interior dele em suas narrativas, né? Por outro lado, os narradores heterodiegéticos, eles estão olhando geralmente de longe, estão retratando o que está acontecendo, estão contando uma história de outras pessoas. Por último, então, a gente tem aqui essa paixão, né, pela prima Maria, que começa lá na infância, quando eles estão deitadinhos, brincando de casinha, cabeça com cabeça, ele mexe nos cabelos, e eles estão lá muito próximos, e depois
na adolescência. Só que eles não terminam juntos, certo? E isso, pessoal, é muito importante que a gente se atenha na hora de fazer a análise, correto? Vamos por próximo. Essa é uma questão rápida, pessoal. Essa é uma questão que a gente consegue resolver rapidinho e é do Enem. Então, ela faz essa junção entre literatura e estudos da linguagem, certo? Diz o enunciado, que começa já com o excerto da obra. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Essa frase, pessoal, essa passagem diz respeito a esse romance, ao Grande Sertão Veredas, que é considerado um dos grandes romances em língua portuguesa. E o enunciado diz o seguinte: no romance Grande Sertão Veredas, o protagonista Riobaldo narra sua trajetória de jagunço. A leitura do trecho permite identificar que o desabafo de Riobaldo se aproxima de... Vejamos, a gente tem uma citação literária, a gente tem um grande romance, né? A gente tem um grande autor da literatura brasileira trazendo essa trajetória do Riobaldo, e aqui a gente vai, nas alternativas, para um outro viés. A gente vai ver o que isso quer dizer. Se aproxima do que essa passagem? Vamos ver. Bom, aqui é uma síntese do que diz respeito ao romance e sobre as alternativas. Então, ele foi publicado em 56, ele faz parte do movimento modernista, então, né, da terceira fase, em que um dos grandes expoentes é não só o Guimarães Rosa, mas também a Clarice Lispector. A gente tem um romance regionalista, e aqui é importante que a gente não confunda com a segunda geração modernista, certo? Aqui é um romance regionalista porque ele está focado em uma região e principalmente na experimentação da linguagem. E isso vai ajudar a gente a responder aqui, certo? Bom, nas alternativas a gente tinha a citação essas tipologias, esses gêneros discursivos. Bom, o diário, então, ele traz essas experiências pessoais, essas emoções e pensamentos. A fábula, a gente tem o quê? Personagens que são animais, certo? E que tentam passar uma moral. Ora, pelo excerto a gente não percebe isso. A obra, a gente, com profundidade, a gente vai entender, pessoal, que é uma obra que é muito profunda. Ela não traz personagens que são animais e que falam passando uma moral. A notícia diz respeito a fatos reais, atuais, cotidianos. Aquele excerto parece uma notícia, pessoal? O aforismo, que é a passagem em poucas palavras que expressam uma regra moral. Essa é a se pensar. E a última crônica, que são textos que têm vida curtos, geralmente saem em jornais, impressos ou online, e que diz respeito a um evento do cotidiano. Pessoal, será que aquela passagem diz respeito a isso? Vamos para o próximo. Aqui, então, a gente tem a questão novamente. A alternativa correta é a letra D. Por quê? Não é um diário, ele não está trazendo nesse excerto as experiências pessoais, as lembranças. Por mais que o Diadorim e o Riobaldo, melhor dizendo, ele traga essas lembranças, tudo o que aconteceu com ele. Mas no excerto que a gente tem, não. Cortemos. Mesma coisa a fábula. Não tem nem animais que falam. Também não é. É a notícia. Está informando alguma coisa, algum acontecimento? Também não. Ele está dando uma espécie de conselho, né? É um aforismo porque ele expõe uma máxima em poucas palavras. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E crônica não está tratando de fatos do cotidiano, ele está tratando de uma máxima, de algo que é grande e que as pessoas deveriam seguir, que é em relação à vida, certo? Pessoal, vamos olhar no chat. Ver se tem alguma pergunta. Vamos ver. Pessoal gostando. Se vocês, pessoal, tiverem alguma dúvida depois, vocês que vão assistir depois essa transmissão, mandem, que eu prometo responder. A gente vai estar muito bem,
certo? E venham fazer o cursinho com a gente. As aulas começam no dia 29. E antes disso, para vocês não ficarem já tão ansiosos, na semana que vem a gente vai ter uma aula de revisão de conteúdos, para a gente chegar já afiadinho para entrar com força nas disciplinas, certo? E para ter todo mundo aprovado no vestibular e realizando os seus sonhos, certo? Então é isso, pessoal. Vejo vocês na semana que vem. Tchau!